Se vocês quiserem caneta para preencher esse teste, tá bom? Mas, vamos lá. Na aula passada, eu cheguei a comentar alguma coisa em relação ao seguinte. Mateus 25:14 vai falar sobre a parábola dos talentos, aonde o Senhor, né, ele distribui talentos. A um ele dá 5, a outro 3, a outro 1. E no final ele chama para prestação de contas. E quando ele vai chamar para prestação de contas, aquele servo que recebeu 1 talento, ele diz assim: servo mau e negligente, eu deixei o meu talento com você, e você deveria pelo menos ter colocado ele no banco para que quando eu recebesse com juros. E aí o Senhor diz assim: tirai o talento do servo mau e negligente, ou mau e preguiçoso, algumas traduções, e entrega ao que tem 10 talentos. Porque a todo aquele que tem, lhe será dado. E aquele que não tem, até aquilo que pensa que tem, será tirado. Então, aí ele vai falar assim: pega o servo inútil e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. A gente tem batido muito nessa tecla aqui, em relação à salvação. Que nós, uma vez que somos salvos, nós não perdemos mais a nossa salvação. Porque nós somos revestidos de uma natureza espiritual, há um novo nascimento, nasce uma nova criatura que não pode mais se corromper. A nossa natureza espiritual, ela vem do céu, né? O que é corrompido é a nossa carne. Tanto que Jesus fala: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas essa natureza nos habilita a agora entrarmos no céu. Então, por que a Bíblia diz que aquele servo mau e negligente foi lançado nas trevas exteriores? Por causa de uma questão. Todo filho de Deus é servo, mas nem todo servo é filho. Deus chamou Nabucodonosor de servo, meu servo, e outros homens ímpios, né, do Antigo Testamento, que a Bíblia coloca eles como servos de Deus, que estão cumprindo o propósito de Deus. E aí, o que nós podemos entender como talentos? Todas as habilidades que nós nascemos com ela e que adquirimos ao longo da vida, além também dos recursos, vida, a questão financeira, o nosso dinheiro, a nossa família, tudo que a gente tem nesse mundo, o nosso corpo, são recursos que Deus nos deu, são talentos que Deus nos deu, coisa de valor. E aí, a gente entende aqui que o servo mau e negligente foi aquele que fez com o recurso que Deus deu o que ele quis. Ele fez da vida dele o que ele quis, né? Ele viveu a vida conforme ele achou melhor. Tanto que, quando a Bíblia fala que aquele servo mau, ele enterra o talento, ele vai viver a vida dele. Ele não ficou ali, né, do lado da terra onde ele enterrou o talento, olhando para ver se ia nascer um pé de árvore, né? Ele enterrou, esqueceu e foi curtir a vida, foi fazer negócio, foi, né, viver a vida dele. E quando o Senhor voltou e pediu conta, ele, caramba, aquele talento que Deus me deu, e vai lá e desenterra o talento e devolve para Deus. Então, as pessoas, no final de suas vidas, elas vão lhe dar conta de tudo aquilo que elas receberam de Deus. Quantos cantores desses que nós temos aí mundo afora, né, com vozes maravilhosas, e que não usaram nada para a glória de Deus, usaram para o seu benefício próprio, né? Quanta gente cheia de vida e saúde, gastando a sua vida com coisas que não exaltam o nome do Senhor. Pelo contrário, estão vivendo uma vida de pecado. São talentos que elas terão de prestar contas a Deus. E aí, nós vamos ver nessa matéria aqui, nesse teste, esse teste ele não esgota todos os dons e talentos, aliás, os dons sim, mas os talentos não. Porque aqui nesse teste estão relacionados todos os dons que a Bíblia menciona, todos eles. Agora, os talentos não, são tantos, né, que não dá para a gente colocar tudo aqui. E aí, na apostila de vocês, pode abrir.
No segundo parágrafo, o Espírito Santo, né? Manifestações do Espírito Santo. Manifestações do Espírito Santo, né? O Espírito Santo. Carismas são manifestações do Espírito Santo. E, portanto, concluímos que nem todas as pessoas têm dons espirituais, mas todos os cristãos, sim. É fato que cada pessoa, cristã ou não, tem certas habilidades naturais. É possível que, e na minha experiência, tenho observado que isso é a regra. O Espírito Santo transforma essas habilidades naturais em dons espirituais, quando uma pessoa se entrega a Jesus. Um exemplo disso é aquela professora de primeiro grau muito capacitada que experimentou o Espírito Santo transformando a sua capacidade de transmitir algo a outros em um carisma, que agora pode ser usado para o bem da igreja. Mas não é obrigatoriamente assim em todos os casos. Também conheço muitos cristãos cuja habilidade natural não foi transformada em carisma. E também conheço muitos cristãos aos quais o Espírito Santo deu os dons novos que não estão de forma alguma relacionada às suas habilidades naturais. Então, qual é um dom espiritual que a Bíblia menciona? Dentre tantos, o dom do ensino. Pode ser que uma pessoa que ensine lá fora, ela, quando se converte, o Espírito Santo transforma aquela habilidade dela num dom espiritual. Mas isso não é regra, não tem sempre que ser assim. Eu conheço muitos professores lá fora que na igreja não querem ensinar. Aí a gente até fica assim, poxa, mas lá fora é professor, mas não recebeu o dom espiritual do ensino, é professor lá fora. Para a edificação da igreja, ele não foi chamado para aquela área ali, né? Aí aqui na continuação, pulando aqui, dons não são frutos. Isso daqui é muito importante a gente resolver, a gente entender também. Dons não são frutos. De acordo com a graça de Deus, Deus dá dons não como recompensa pela sua firmeza de caráter ou maturidade espiritual. Ele dá dons somente em virtude da sua graça. Fala em Romanos 12:6. Dons espirituais não podem ser confundidos com o fruto do Espírito. Conheci pessoas que, tendo sido revestidas no início, agiram de forma muito imatura com esses dons. Mas quem lhes atiraria pedra? Dons espirituais não são recompensas por fidelidade especial na caminhada da fé. São distribuídos por Deus de acordo com o que Ele acha correto. Então vamos lá. Na semana passada, eu cheguei a falar sobre o nosso chamado. Nós fomos chamados para dar frutos, né? Nós fomos chamados para fazer a obra de Deus, mas nós fomos chamados também para sermos santos. Então, nós precisamos entender que uma coisa precisa caminhar com a outra, mas uma coisa é independente da outra. Uma pessoa pode ter dons espirituais dadas pelo Espírito Santo, mas na área da santidade, da vida com Deus, ela está deixando a desejar. E aí a gente muitas vezes entra em crise quando a gente vê uma pessoa sendo usada por Deus com um dom espiritual, por exemplo, na pregação. A pessoa subiu no púlpito, pregou uma mensagem maravilhosa. Deus falou com a igreja, falou com a gente, e aí, um mês depois, a gente descobre que aquela pessoa está vivendo algum tipo de pecado. E a gente se pergunta, meu Deus, como é que pode, né? A pessoa pregar, ser usada por Deus e ainda assim está em pecado. A gente poderia citar o exemplo daquelas igrejas do Apocalipse, onde Deus se dirige ao anjo da igreja, não lembro qual igreja, e diz assim, olha, se arrepende, aí ele fala de Éfeso, se arrepende, porque senão eu vou vir até ti e vou remover o teu candeeiro, ou seja, eu vou tirar a igreja de você e você vai perder o privilégio de ser usado. Então tem gente que está em pecado
às vezes na liderança da igreja, fazendo algo, que tem dons espirituais, e Deus está falando com aquela pessoa. Você está errado, muda a sua postura, muda a sua conduta. E a pessoa muitas vezes não muda e insiste no erro. O resultado final disso é que aquela pessoa, uma hora a verdade vai aparecer e ela vai perder o privilégio de ser usada. Então, existem muitas pessoas nas nossas igrejas que estão sendo usadas por Deus, que têm dons espirituais maravilhosos, mas que estão em pecado. E isso é muito sério, a gente tem que ter maturidade para entender isso. Dons espirituais não são frutos. O que é fruto do Espírito? Amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, temperança, fé, e por aí vai a lista. Então, se nós não tivermos essa maturidade... Bom dia, Mariana. Tranquilo? Aqui, deixa eu te dar a apostila. Apostila de dons e talentos, que é a que a gente está fazendo agora, e de aconselhamento. E aí, quando a gente tem essa maturidade, nós entendemos, nós precisamos entender algumas coisas dentro dos dons espirituais. Primeiro, dons não são frutos. Não é fruto do Espírito. Então, uma pessoa pode ser usada por Deus num dom espiritual, mas não quer dizer que a conduta dela na vida pessoal esteja certa. Então, a melhor maneira de você conhecer a pessoa é na sua família. Por isso que o nosso principal ministério é na família. Porque na família é quem nós mostramos quem realmente somos. Na família, onde a gente tira a nossa capa, a nossa máscara, e as pessoas nos conhecem na nossa essência. E aí, a nossa responsabilidade também é vivermos uma vida de santidade. Quando Jesus se manifestou, a Bíblia fala, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então eu penso o seguinte, a gente não vai terminar a nossa vida nesse mundo 100% perfeitos, né? Mas é questão de honra para Deus desconstruir em nós aquilo que o diabo construiu, aquilo que o mundo construiu. O mundo é o sistema maligno, né? O sistema de pecado que está entranhado na cultura, na música, no modo de vida das pessoas e que faz parte também da nossa história, daquilo que nós vivenciamos no mundo. Então o Espírito Santo, ele vai desconstruir isso em nós e aí a gente vai chegar no dia da nossa morte 100%? Não, mas aí que entra a graça. Eu posso ter morrido ainda cheio de imperfeições, cheio de pecados ainda para ser tratados, mas como a salvação não é pela obra, é pela graça, é pela fé, né? Aquilo que eu não fiz, que eu não fui capaz de fazer, Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Ele pagou o preço por nós. Mas é claro que o pecado na vida de um cristão atrapalha muito. Se nós queremos fazer a obra de Deus com excelência, é necessário que a cada dia a carne seja mortificada e que brote em nós a cada dia o fruto do Espírito, né? Mansidão, domínio próprio, temperança, fé, e isso daí vai caminhar junto com os nossos dons espirituais. Agora, vamos ver aqui a lista dos dons espirituais, começando por Romanos, capítulo 12. Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Está lá no finalzinho da apostila, no último parágrafo, essa relação de dons da igreja. Sim, vamos abrir a Bíblia, porque aqui na apostila está só a referência. Romanos 12. Cada um lê um versículo, eu vou ler o primeiro e a gente vai na sequência. Isso, a partir do verso 1. Isso. Dedicado ao seu serviço, agradável a Deus. Essa é a verdade.
Deixa eu ler aqui da minha tradução. Olha só. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o corpo, ele deve ser apresentado a Deus num sacrifício santo e agradável, sacrifício vivo. E aí ele vai atrelar ao corpo o culto, que é o vosso culto racional. O que é o culto? O culto não é só isso que acontece nas nossas reuniões, quando a igreja está reunida. A nossa vida é um culto a Deus. Então, as pessoas, às vezes, elas são muito religiosas. E elas têm essa religiosidade tão impregnada que elas pensam assim: poxa, agora eu estou num lugar santo, eu estou na igreja. Na verdade, ela não está na igreja, ela está no templo. A igreja somos nós. Fica quieto, é hora do culto, presta atenção. Reverência. E aí, naquele momento ali, é claro que a gente tem que ter reverência, né? Mas o que adianta eu ter reverência na hora da reunião que a igreja está toda junta, e lá fora eu não ter a reverência a Deus, eu não ter o respeito a Ele? É como se quando eu entro aqui, eu entrasse num ambiente espiritual onde Deus está presente. Quando eu saísse do portão para fora, né, a vida fosse outra, quando na verdade é tudo uma coisa só. E aí, quando a gente tem essa ideia, né, quando a gente separa as duas coisas, a gente ainda não teve a maturidade de entender que o que Deus quer como sacrifício vivo, santo e agradável é o nosso corpo, né? E o culto a Deus é apresentar um corpo a Ele santo para a glória do seu santo nome. E aí, pode ler, Maria, no próximo versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que nos foi dada, digo a cada um de vós que não tem, pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, pode ser. Versículo 5, Versículo 5. Pode pular então, Mariana. Assim também em Cristo nós somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. De profecia, seja segundo a proporção da fé. Olha só, ele vai começar agora aqui a relação dos dons espirituais. E ele vai atrelar a fé, de acordo com a medida de fé que Deus repartiu a cada um. E outra palavra que chama a atenção é segundo a graça que nos foi dada. Graça é favor imerecido. Então ninguém recebe dom espiritual por sua firmeza de caráter, por ser uma pessoa boa. É pela graça de Deus, né? E aí a gente entende, né, que dons não são fruto. E aí ele vai falar aqui que o corpo, né, tem vários membros e membros diferentes uns dos outros. Ele vai começar a comparar a igreja a um corpo. E de acordo com a medida da fé. A Bíblia fala que a nossa caminhada, ela é de fé em fé. E a fé, ela está ligada a tudo aquilo que a gente faz, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E até a fé, ela tem uma medida. Tanto que a gente vai ver aqui nessa relação de dons espirituais que existe o dom da fé. O que é o dom da fé? Todo mundo tem que ter fé, mas quem tem especificamente esse dom tem uma visão sobrenatural e uma capacidade de acreditar maior do que os outros para fazer determinadas tarefas. Vamos comprar um prédio que custa 2 milhões de reais. Que isso? É impossível, a igreja não tem recurso. Quem tem o dom da fé vai acreditar, entendeu? Então, vamos aqui na continuação. Foi até o 8, não é? Foi até o 6.
servir, ensina. Se é ensinar, ensina. Olha só, ele vai falar do dom de profecia. Profecia é o que? Vocês sabem? Dom de profecia? Pregação. Pregação. A gente vai analisar depois cada dom. Ministrar ou servir, dom do serviço. Vocês sabem o que é o dom do serviço? O que o pessoal está fazendo lá, ensinando agora almoço, Isso. Só para a gente se aprofundar, a lista de dons aqui está em ordem alfabética. Vamos lá no serviço? Não, na apostila ou no serviço? Na apostila. Está mais lá no finalzinho. Espera aí, deixa eu... Página... Qual a página que está? Sabedoria. Serviço, página 32. Está lá no finalzinho. Quem estava lendo? Lê para a gente na apostila o que é definição. O dom do serviço é a capacidade especial que Deus dá a alguns membros do corpo de Cristo, que os capacita a reconhecer onde se engajar para que uma determinada tarefa possa ser realizada e como usar os meios disponíveis para atingir os alvos desejados. Outro termo menos apropriado, cargo. Explicação. Diferente do dom de ajuda, que é direcionado a uma pessoa, o dom de serviço é direcionado principalmente a grupos ou instituições. Pessoas com dom de serviço recebem coisas práticas que precisam ser feitas e gastadas. Cada grupo tem proveitos cristãos que exercem esse dom. O dom do serviço e o da ajuda pertencem aos dons que mais aparecem de forma combinada com as pessoas, pois eles são os cristãos aos quais Deus deu o dom do serviço, tem, de acordo com as nossas pesquisas, também o dom da ajuda. Isso aí aqui tem tarefas prováveis, né? Jardinagem, trabalho braçal, preparar refeições, cuidar de crianças, digitar manuscritos, hospitalidade, buscar pessoas ou coisas, cuidar do local das reuniões, ministério de áudio e vídeo, né? E aí ele cita um exemplo aqui, pessoas com esse dom, esse Jorge, né? Logo depois das referências bíblicas. Pode ler. Jorge Snowblock, o coordenador cristão, industrial e gerente da Associação para o Desenvolvimento de Igrejas. Ele também, além de ter o dom da liderança da organização, também tem o dom de serviço. Quando ele, por exemplo, é responsável pela organização de uma conversa sobre crescimento da igreja, ele não só delega a tarefa aos outros, como ele mesmo. Às vezes, como ele mesmo, às vezes dirige centenas de quilômetros a mais para pegar material numa grade. Cedo de manhã, coloca cronogramas em envelope, dá pessoalmente uma entrada às boas-vindas a cada visitante. No final, ajuda a fechar o local em ordem. E tarde da noite, ainda
serve um artigo para a entrega. Se ele faz coisas desse tipo, não é porque ele não vai poder delegar. Ele é um mestre em delegar. Mas simplesmente porque o dom do serviço faz parte da sua combinação de dons. Então, saber delegar é liderança. E o exemplo aqui que ele cita desse irmão, ele tem o dom da liderança, mas ele também tem o dom do serviço. Então, além dele delegar, ele mexe a mão também e faz, em algumas determinadas tarefas, né? E aí, ele vai falar aqui sobre dom de profecia. Oi? Uhum. Necessariamente nesse artigo aqui, esse moço não é um pastor, né? Não. Fala que ele é um empresário Então, para desenvolvimento de igrejas. necessariamente é possível que o pastor não tenha esses talentos, esses dons? Sim, tem. Aí é que está. O que é ser pastor? O dom de pastor. Se a gente for ver, a gente vai ler aqui depois. Pastor é aquele que vai acompanhar pessoas por um longo período de tempo. É aquele que vai se preocupar com as ovelhas, aquele que vai cuidar, aquele que vai visitar, aquele que vai aconselhar, isso por um longo período de tempo. Isso é ser pastor. Então você pode ter, por exemplo, pastores que têm o dom de profecia, mas numa medida muito pequena, e não pregam grandes mensagens. Porque as pessoas acham que às vezes o pastor tem que pregar e ensinar muito bem. É claro que o pastor tem que estar apto ao ensino e à pregação, mas às vezes aquele dom espiritual não é o forte dele, né? E aí existe uma combinação de dons que um pastor ele pode ter. Tem pastor, por exemplo, que não tem um dom de serviço. Vai ter um evento na igreja, ele não vai meter a mão em nada para fazer. E aí você olha assim, pô, pastor preguiçoso, está todo mundo mexendo, arrumando as coisas e ele não faz nada. De repente ele está fazendo outra coisa, preparando outra coisa, né? Então a gente tem que entender que cada um da igreja tem uma área. E aí ele vai falar também nesse versículo que nós lemos sobre o dom de profecia. Vamos entender o que é o dom de profecia? É na página 29, um pouquinho atrás. Marcela, pode ler para a gente, por favor. Isso. O dom da profecia é a capacidade especial que Deus concede a algum membro ou Cristo, que os capacita a receber diretamente, por meio do Espírito Santo, uma mensagem de Deus para o seu povo e transmitir essa mensagem. Outro termo, palavras de conhecimento. Explicação. Diferentemente do pensamento popular, esse dom não é objetivo. Em primeiro lugar, prever acontecimentos futuros. Diferentemente do pensamento popular, esse dom não é objetivo. Em primeiro lugar, prever acontecimentos futuros. Acima de tudo, capacita pessoas a transmitir uma mensagem de Deus numa situação concreta. Alguns cristãos usam termos como palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, figura ou visão, para aquilo que aqui é dominado, como os outros profecias. Então, as pessoas pensam que profecia está sempre relacionada ao futuro, mas não. Deus ele vai usar uma pessoa para transmitir uma mensagem dele em relação a uma situação concreta, as situações do dia a dia, da vida. Então, às vezes a igreja está precisando de uma palavra e Deus vai usar o pregador para poder trazer aquela palavra para a igreja. Ou pode ser também algo direcionado individualmente a uma pessoa. Olha, sentindo no coração, Deus colocou no meu coração de que eu falasse isso para você, né? Agora, sempre dentro da palavra, porque o que a gente tem muito aí fora são os falsos profetas, né? E a Bíblia fala isso, né? Ai daquele que diz, o Senhor disse quando eu não disse. E às vezes as pessoas usam isso até para manipular. E quando a gente fala do mau uso de dom,
por exemplo, um líder, ele pode ter recebido de Deus o dom de liderar, mas quando ele começa a usar essa liderança para manipular as pessoas, ele está usando mal o dom que Deus deu. Dom de profecia. Às vezes a pessoa é usada por Deus na pregação da palavra, mas pode ser que essa pessoa, por ser usada por Deus, comece a querer fazer as coisas por sua conta própria, como a gente cansa de ver por aí. Olha, Deus mandou te dizer, eu estou vendo aqui isso e aquilo, e quando na verdade é uma visão carnal da pessoa, não tem nada de Deus. E a melhor forma da gente receber um recado de Deus é pela palavra, porque a Bíblia deixa bem claro, né, que Deus antigamente falou a nós por muitas maneiras através dos profetas e dos pais, mas agora nesses últimos dias tem falado através do Filho, que é a expressa imagem da sua pessoa. E o Filho é quem? A palavra. Jesus é a palavra de Deus, o verbo de Deus. Então quando a gente abre a Bíblia, é o próprio Jesus se manifestando a nós. Então que maneira melhor de Deus falar com o ser humano que não através da palavra? É claro que Deus fala através de sonho, né? Deus tem outros meios, né, de falar conosco também, através de situações, de circunstâncias da vida, mas tudo sempre voltado para a palavra. E aí esse é o cuidado que a gente tem que ter. Quer ver? Teve uma senhora, muitos anos atrás, né? Ela estava viúva e ela conheceu um senhor na igreja, uma amiga minha até hoje. E ela falou que quando conheceu ele, né, o pessoal, olha, ele está solteiro, é um homem para você e tal. E ela foi pedir a Deus uma direção dela para ela casar, que não era. Aí ela falou que abriu a Bíblia, não lembro em qual texto, mas algum texto na Bíblia estava escrito assim: eis que eu proíbo o casamento. E ela falou, caramba, não é para eu casar com esse homem não. Aí ela foi conversar com a pastora e disse, olha, a senhora está falando aí que a pastora que estava querendo que eles, né, bancando o anjo cupido. Ela falou assim, não, esse texto aí que você leu é coisa do Antigo Testamento, alguma coisa assim. E ela convenceu de que ela podia casar, que não teria problema nenhum. Resumo da história, casou com um homem e a vida dela foi um inferno. Ele tentou matar ela várias vezes, envenenando. Abriu certo, não acreditou na palavra, foi dar ouvido para o homem. Não é porque é pastor que você tem que ouvir o conselho, não. Busca o Espírito Santo, né? Foi o que aconteceu. Se enganou. E um pouco contrário. Na época, ele já casado. O meu ex-marido era drogado, alcoólatra e outra coisinha mais. E as crianças novinhas ainda, no começo de Deus, e o pastor, não, tem coisa que eu obedecer. Várias vezes tentou me matar. Aí, não, mano, o casamento pode mudar, porque 25 anos casado eu com esse problema. E o pastor disse, não, você está casado, tudo bem, entendo ele. Mas eu, no meu caso, eu não ia ficar para mim falar, essa mulher não faz assim, para então, sofri muito. Nas neves tinha o apoio do pastor para não se preocupar, não largar, não sair daquela situação. E obediência à palavra e ao pastor, eu fiquei 25 anos, sempre muito. Essa questão. Ninguém tem ideia que é casada com um alcoólatra. Eu fui descobrir que ele fazia isso, eu tinha 10 anos. Eu não sabia. Essa questão do divórcio é uma questão muito delicada, porque há casos que Deus restaura o marido ou a esposa, né? E ambos se convertem. Mas tem casos, por exemplo, e a Bíblia só autoriza o divórcio em caso de traição. Quer dizer, a irmã estava autorizada a se separar.
E assim, quando a relação chega a um ponto onde a vida do outro é ameaçada, o divórcio, né, é inevitável. Então, quer dizer, tem que ser muito bem pensado, né, um conselho desse, porque... Na época de hoje, feminicídio aí toda hora, não é assim, eu penso o seguinte, por que existiu o feminicídio, a agressão? Só que antes era assim, nós não tínhamos uma outra tecnologia da internet, e eu não se falava como. Ela foi, infelizmente, se falava muito, a mulher não. Mas assim, eu tinha uma tia, parecida com ela também, que era, antes de nascer, eu não sabia nada assim. Mas ele não vivia, ele transformava, ele batia na minha tia, aí minha tia, muito nova, na minha idade, aí ela tivesse comigo, legal, vou chamar minha outra tia, que morava comigo. E quando ela falou, eu queria ver o que eu falei, né? A adolescência, né? Aí nós fizemos isso com a minha mãe, né? Você sabe disso, né? Aí ela respondeu pra mim, na época eu entendi, mas não entendi mais longe, na cabeça, nas coisas, e ela falou que ela tem 2 filhos pra criar, 2 filhos novos. E ela trabalhava e ela fazia a educação física, psicológica e social. Ela trabalhava com empresa e colocava no trabalho. Ela tinha uma ideia, estava voltada, uma vez uma palavra de Deus, então eu tive uma discussão. Então, olha, se ela tivesse aceitado Jesus Cristo, mas não ia precisar disso aqui. Ia virar as costas para ele, né? Então, assim, eu acho que realmente as pessoas que ligavam comigo, deixa a mulher ficar separada, eu foi a minha família, tem uma filha que eu não conheci, bem engraçado no vídeo, né? E aí eles não estavam falando que era da aí eu não justamente por isso, porque ela trabalhava na família, ela trabalhava muito pouco, e já aí não tinha muito mesmo uma das minhas tias, né? É que é complicado, né? As minhas 2 mães, né? Então, uma mãe minha chegou, estava chorando, não deve falar, não deve falar. Aí ela estava função. Aí esperou outra chegar e falou, a doutora falou que Ana tinha chorado. Aí quando mais ela pode ter ela fala. Então você vê as coisas como é que eram, tá? Além de ela ter fugido no relacionamento, podia ser abusivo e outras coisas mais, a gente fingia que era viúva e não tinha começado a vida. Antigamente era aquele grupo, as mulheres bem, digamos, só que falam, né? Era um preconceito, agora não ia mal, né? Mas então, eu acho que é muito complicado, porque eu estou pensando no meu casamento que muitas das vezes eu tentei defender essa situação não acaba não. Mas é muito complicado, porque você fica ali, sabe ou não sabe? Né? Será que é tratando? Porque tem os prós e os contras, tem criança também, divórcio tem que ser uma análise individual muito criteriosa, não tem uma receita, né? Cada caso é um caso. Eu separei dele, tem 23 anos separada, há 3 anos que eu Pastor Farias vai dar aula de aconselhamento cristão, vocês vão gostar muito dessa matéria, bem interessante. Mas a gente já falou sobre dom de profecia. Nessa relação aqui que a gente está lendo de Romanos 12, vamos para a próxima, que é ensino. Lá em ordem alfabética, vamos voltar aqui na apostila, dom do ensino.
Página 18. Quem não leu ainda, irmã Denise, pode ler para a gente, por favor, dom do ensino. Ah, tá. Definição. O dom do ensino é a capacidade especial que Deus concede a alguns membros do corpo de Cristo, que os capacita a transmitir transformações tão importantes para o crescimento da igreja, de uma forma tal que outras pessoas são capazes de aprender. Explicação. Uma característica do dom de ensino é fato de que as pessoas estão realmente aprendendo. Erudição. Pode ser um livro para o dom do conhecimento. No entanto, não pode ser confundido com o dom do ensino. Dom do conhecimento é diferente do dom do ensino. Conhecimento é a capacidade que uma pessoa tem de adquirir informações. A pessoa lê muito, estuda muito. Nem sempre quem tem o dom do ensino tem o dom do conhecimento. Às vezes a pessoa tem a capacidade de passar um conteúdo com facilidade. Isso aí. E a vice-versa, ele sabe muito, mas não sabe passar. Exato. Sabe muito, mas não consegue passar. Tem que passar por tudo. E dentro do corpo de Cristo, né, tem essa característica também. A pessoa tem o dom do ensino, mas às vezes não é assim um grande estudioso, não é uma pessoa que domina muito o assunto, mas sabe passar. Pode continuar. Pessoas com o dom de ensino estão totalmente concentradas nas perguntas e problemas de seus ouvintes e conseguem transmitir o seu conhecimento de forma interessante e variada. Aí, tarefas prováveis. Seminários, estudos bíblicos, grupos familiares, curso para cooperadores, curso de preparo para a profissão de fé, treinamento para a edificação da igreja. A relação é grande, né? Aqui são apenas alguns exemplos. E aí ele vai falar aqui sobre os perigos, né? Depois vocês leem a apostila com mais calma, que não dá para a gente ler tudo, né? Mas ele diz assim, os que ensinam, de acordo com a Bíblia, serão julgados de forma mais severa do que outros. Por isso, quem descobriu esse dom em si, precisa colocá-lo em prática com muita responsabilidade. Alguns educadores podem transmitir uma série de conceitos de forma excepcional. No entanto, não praticam o que ensinam. Outro problema, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Planeje conscientemente bastante o tempo para o estudo e o preparo. Se você tem um dom do ensino, isso não significa que você precisa de menos preparo do que os outros. Inclusive, na relação de dons espirituais, aqui que nós lemos, olha só, se é ministério, que é serviço, seja em ministrar. Se é ensino, haja dedicação ao ensino. Quem tem o dom de ensinar tem que se preparar. Não é só chegar porque eu domino o assunto, porque eu sei passar, eu vou chegar e vou dar qualquer aula, né? É necessário um preparo. Agora a gente vai para uma outra relação de dons espirituais. Falamos sobre fé, profecia e ensino, e serviço. Não, fé não. Serviço, ensino e profecia. Agora, o que exorta? Quem achou pode ler, versículo 8. Romanos 12, 8. Com diligência. Falando
Não só até aí, que aqui já tem uma relação de dons espirituais, né? E aí, vamos lá agora na página 8, fala porque ele vai falar sobre aquele que exorta. Seria o dom de aconselhamento, que é o dom que vocês vão poder se aperfeiçoar nessa matéria que o pastor Farias vai ministrar. Então, ou que exorta na exortação. Da outra tradução, lê o início do versículo 9 de novo. Que exorta. Que exorta com dedicação. Com dedicação. Então, aconselhamento, né, tem que ser feito com dedicação. Agora, vamos ver o que é o dom do aconselhamento. Pode ler também, irmã Marcelo. O dom do aconselhamento é a capacidade especial que Deus concede a uns membros do corpo de Cristo, que os capacita a servir outros membros do corpo de Cristo por meio de consolo, exortação e encorajamento, para que eles experimentem a vida do corpo de Deus. Exortação, consolo e encorajamento. Sim. Ele vai falar aqui, né, sobre pessoas que também, além de aconselhar, recebem pessoas na sua casa, tem essa capacidade, seria hospitalidade. E aí, em relação ao aconselhamento, por exemplo, ele vai, virando a página aqui, falar sobre os perigos desse dom. E o pastor Farias sabe bem disso, né? Olha o que ele fala aqui. Alguns cristãos com esse dom se sobrecarregam tanto, página 9, se sobrecarregam tanto tanto que a sua própria vida e a vida da sua família sofrem com isso. Então, você tem que ajudar as pessoas nos seus problemas, mas sem se sobrecarregar, né? Às vezes falta aos cristãos que, por causa do seu dom do aconselhamento, conseguem empatizar muito com as pessoas, a severidade e a clareza necessárias para o relacionamento com o interlocutor. Então, ele acaba se tornando um amigo da pessoa e deixa de falar o que tem que ser falado. E aí, aqui vai falar mais algumas coisas sobre o dom do aconselhamento, mas a gente vai deixar essa parte aí com o pastor Farias. Eu só queria ler agora aqui o início da apostila para a gente encerrar a aula de hoje. Faz aquele intervalozinho de 10 minutos e 10h30 o pastor Farias vai começar. Na página 2 da apostila. Dons precisam ser desenvolvidos. Se Deus lhe deu um determinado dom, isso não quer dizer que nessa área não há mais nada a melhorar. Muito pelo contrário, você deveria se esforçar em desenvolver esse dom. Participe de cursos que o ajudem a crescer. Continue adquirindo experiência nessa área. Deixe-se avaliar por outros cristãos e deixe Deus trabalhar continuamente em sua vida. Desde que sei que Deus me deu o dom do ensino, invisto muito tempo em desenvolver esse dom. Estou consciente de que ainda tenho muito a aprender nessa área. Gosto muito de participar de eventos com cristãos aos quais Deus concedeu uma medida maior desse dom do que a mim mesmo, pois deles posso aprender muito. Participo também regularmente de cursos. Alegro-me por pessoas que acompanham o meu trabalho de forma crítica. Peço a Deus que Ele me dê constantemente novos conhecimentos e me capacite sempre mais em transmitir conceitos espirituais importantes a outras pessoas.
e conto com o fato de daqui a 10 anos vou exercer o meu dom de forma muito melhor do que hoje. Então, amanhã nós seremos melhores naquilo que nós fazemos do que somos hoje. Hoje eu sou um pastor melhor do que na época que eu fui consagrado. E assim a gente vai crescendo. E nós precisamos ter esse discernimento que dentro da igreja nós temos quem é filho de Deus, nós temos quem é servo apenas, nós temos cristãos maduros, cristãos imaturos, cristãos que num dom espiritual estão num certo nível, enquanto outros estão já mais avançados. Nem sempre eu preguei como eu prego hoje, eu fui melhorando ao longo dos anos. E assim né, na nossa vida em todos os sentidos. Então, a gente precisa ter paciência com aqueles que estão aprendendo, com aqueles que estão crescendo, com aqueles que não têm a mesma maturidade que nós temos e que não fazem as coisas tão bem quanto nós fazemos, às vezes, uma determinada tarefa. E deixar que eles possam aprender também, muitas vezes, aprender com os erros. E aí isso é a igreja, né? O corpo de Cristo. Se a gente for querer fazer tudo, nós não vamos conseguir crescer. Verdade. O que contribui para a edificação da igreja? Mariana, pode ler. O critério que contribui. De acordo com o nosso testamento, cada dom espiritual deve contribuir para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14. Lamentavelmente, esse critério nem sempre foi observado. Por isso, existem inúmeros exemplos de casos em que os dons foram usados de forma abusiva. Sem exceção, cada dom pode ser usado de forma abusiva. Então, é convidado para a edificação da igreja local. Essa afirmação não se refere a nenhum dom determinado, mas ao mau uso de dons. O contrário também é verdade. Sem exceção, cada dom pode ser útil para a edificação da igreja. Não podemos evitar o mau uso dos dons proibidos, determinados dons. Só podemos evitar alguns abusivos, mostrando como determinado dom pode ser usado para a edificação da igreja. Vou dar 2 exemplos aqui. Aquele camarada que é pastor tem o dom de pastor, mas a Bíblia fala: ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Ele usa o dom que ele tem de liderança, de pastor, que é em benefício próprio. E aí a Bíblia faz uma advertência, né? A desgarrada você não foi buscar, a ferida você não tratou. E aí falando do pastor que se apacenta a si mesmo. Então, tem pessoas que receberam de Deus o dom para liderar e para apacentar e que não estão apacentando, estão usando aquele dom em benefício próprio. Quer ver um outro dom que é muito mal usado pelos pentecostais? A gente também usa mal alguns dons, mas vou dar o exemplo do dom de línguas. Você chega numa igreja pentecostal, todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo. Isso é errado, a Bíblia inclusive proíbe isso. A Bíblia fala que seja falado apenas por um, e se esse falar, que haja intérprete, não se cale, fique calado. Aí a gente vê às vezes uma confusão, né? Dentro de algumas igrejas, ninguém entende nada, todo mundo querendo dar profecia, visão da carne. Querendo saber o que está acontecendo, quem está instruindo, o que está falando, ninguém, não existe isso, não. Isso, em algumas igrejas pentecostais, se você não fala em línguas, você é um cidadão de segunda classe, né? Porque você não é espiritual, porque eles acreditam que algumas igrejas, né, o dom de línguas faz a pessoa ser mais espiritual do que as outras, quando na verdade é um dom como qualquer outro. É tão importante quanto o dom do serviço. Então, se a pessoa não consegue expulsar o demônio, você não manifesta ela na igreja, né? Ela fica a gente não tem ela prática, né? Não é muito aperfeiçoado nesse dom de libertação, de discernimento de espírito. Aí não é a igreja nação, pode ser pecado no altar, mas as pessoas não têm, né? Que bom. Nem sempre, às vezes a pessoa não consegue expulsar um demônio, não é porque ela não está com a vida no altar. Tem várias questões nisso daí. A gente está enfrentando uma batalha espiritual. Numa batalha, a gente tem que usar as estratégias e as armas necessárias para vencer o inimigo.
os apóstolos foram perguntar a Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E ele falou, né, ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei, até quando estarei convosco? Então, primeiro, por causa da incredulidade. E a incredulidade envolve muita coisa. Por exemplo, um pouco antes, eles estavam discutindo entre eles quem seria o maior. Foram depois tentar expulsar o demônio e não conseguiram. Então havia divisão entre eles, orgulho. E aí eles não tinham ainda entendido e acreditado no que realmente era o reino de Deus. Quando o demônio se manifestou, eles não conseguiram expulsar. Mas aí Jesus dá mais um ingrediente. Além deles terem sido incrédulos e perversos, Jesus falou: a casta de demônio que não sai senão por meio do jejum e a oração. Então tem muita coisa na expulsão de demônios que a gente não pode, como falei, ter uma receita pronta. Às vezes a pessoa está endemoniada porque ela está com algum pecado na vida dela que ela não se libertou ainda. Eu já vi pessoa endemoniada porque tinha mágoa no coração. E a pessoa não foi liberta enquanto não perdoou, não liberou o perdão. Então o pecado sempre abre uma porta de legalidade para o demônio se fixar. E às vezes você está ali, sai em nome de Jesus, está em nome de Jesus, o demônio não sai, o que está por trás daquilo ali? Será que a pessoa não está dando aquele espírito maligno uma legalidade, uma brecha para ele estar ali? Expulsa, daqui a pouco volta de novo. Então tem muita coisa, inclusive naquele seminário que teve aqui da UTI espiritual, teve uma coisa que falaram que eu achei interessante, que eles têm muito cuidado antes de expulsar o demônio de uma pessoa, porque senão você expulsa ele volta pior. Tem que saber se realmente a pessoa, naquilo que ela está dando legalidade, ela quer abrir mão. Às vezes você pergunta à pessoa: você quer aceitar Jesus? Não quero, eu quero continuar minha vida de pecado. Vai expulsar o demônio e ele vai voltar de novo. A pessoa tem que querer. Então, assim, essa questão de libertação é uma questão bem complexa e que nós, como batistas, não temos muita experiência. Por quê? A gente precisa entender o seguinte: assim como os cristãos, todos nós temos dons diferentes, as igrejas também são diferentes. Então tem igreja que é mais forte na área da libertação, nós batistas somos mais fortes na área de missões, ensino, pregação, e as igrejas juntas se completam. Então a gente tem que reconhecer até onde a gente pode ir, aonde nós somos bons e onde nós não somos bons. No que eu tenho que me aperfeiçoar e aprender mais. Os pentecostais, eles têm áreas que eles são fortes, mas eles erram em outras áreas também, né? Então é isso. Escreveu uma carta para cada igreja. No dia de hoje, seria a mesma. Sim, Deus é sábio, né? Problemas se repetem. Aquilo se torna um jugo pesado. Mas, assim, cada um vai ter uma coisas diferentes, né? E a gente se questiona, por quê? E aí, novamente, eu estou passando para cuidado. Assim, os outros, vai falar com você vai falar sobre isso. Por exemplo, às vezes a gente está dizendo e Deus está falando, estão chorando. Isso é uma questão do Espírito Santo também. Porque realmente acontece quando aquela vai não é emoção, não é coisa emotiva, mas é aquilo ali na oração, às vezes vai, o meu ser, eu sou uma pessoa difícil de chorar. Mas aí quando Deus, eu estou orando, então isso foi começando a isso. Uma pessoa começando a ouvir o dela. Tem muita gente aqui nessa igreja que diz, cara, não fala. Só repete o que os outros. Muitos falam e dá. Aí aquilo ali tem uma série de casos dela. Não que as pessoas não estavam merecendo, mas eu vi uma outra visão. E a pessoa era uma pessoa que
Olha a religiosidade a que ponto leva, né? Você fala, dizer que fala línguas, imitar só para poder ter um cargo na igreja. Por isso ela falou assim, muitas vezes se fala que faz um novo língua, que ela mudar para falando na mesma cara. E aí eu estou falando sobre uma coisa, aí quando eu penso na história, aí uma fulana, ela não se ela falava uma palavra, mas ele tem uma pessoa de fora, eu acabo não sendo uma mas eu adolescente. Depois que ela viu a pessoa visitante falar ela começou a falar, não fala mais, olha, quer dizer, é como é que Deus vai falando e mostrando as coisas pra ele. Para outra tive um pouco de então, E o que a gente precisa entender para fechar a aula de hoje é o perigo da projeção de dons nessa página aí. O que é muito comum a gente fazer? Projetar o nosso dom sobre a pessoa. Se eu tenho facilidade de fazer algo, não quer dizer que o outro vai ter também. Se eu tenho facilidade de ensinar, não quer dizer que o outro vai ter que ensinar também. Então, por exemplo, o que acontece muito no evangelismo. Vamos marcar o evangelismo da igreja. É dever de todo cristão falar de Jesus e dar testemunho com a sua vida. Mas quando a gente fala de eventos de evangelismo, a gente está falando de pessoas que têm esse chamado, que têm esse dom. Então não adianta, sempre vão vir meia dúzia de pessoas para o evangelismo, que são os que têm o dom espiritual. A igreja não quer evangelizar. Quem disse que não? Como é que você sabe que a pessoa no seu dia a dia, na sua família, na sua faculdade, no seu trabalho não está evangelizando? Isso. Cada um no seu dia a dia. Mas os eventos de evangelismo da igreja são para poucos. Eu já entendi isso, eu não fico mais chateado quando vem poucas pessoas para o evangelismo. Mesma coisa é ministério de oração. Nem todo mundo é chamado para o ministério de oração. Então vão ser sempre aqueles poucos que vão estar ali no ministério de oração da igreja. Quer dizer então que a pessoa não ora? Ela ora às vezes em casa, no dia a dia, mas ela não tem um chamado para o ministério de oração. Então a gente precisa ter essa maturidade de não projetar o nosso dom sobre o outro e querer que o outro faça o que a gente faz. Senão não é corpo, né? Se todo mundo fosse mão, onde estaria o braço? Onde estaria o pé? É isso. Então, gente, deixa eu só recolher o teste de dons que a gente vai fazer na aula que vem.